Você está ouvindo Manhã com Jesus. A apresentação sou eu, Moisés Nascimento. Me siga e compartilhe essa mensagem. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Louvado seja Deus sobre a sua vida. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. E quer se alimentar hoje? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai desse livro, sai da boca de Deus. Amém? Diga amém. Meu nome é Moisés Nascimento e eu quero fazer alguns convites para você nesse princípio de vídeo. Primeiro, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, segundamente deixe o seu like, compartilhe essa mensagem o máximo com pessoas e outra coisa, deixe o seu comentário no final. Essa mensagem que eu vou trazer hoje está em 1 Reis 19, 11 a 12. Eu não vou ler 1 Reis 19, 11 a 12. Eu quero que você leia o capítulo que conta a história de Elias na sua casa, tranquilo. Estude esse tema, que é muito importante. Tem muita coisa que Deus fala no nosso coração. Mas eu quero ler Tiago 5,17. Esse é o texto que eu vou ler para você hoje. Eu vou deixar para você estudar por sua conta a história do grande profeta Elias. Mas antes eu quero dizer para você o seguinte, quero pedir oração também a você por uma grande amiga minha. Eu não vou citar o nome dela aqui por questão de ética, mas eu quero que você ore, peça a Deus que visite ela em suas orações. Ela está passando um momento muito difícil. Eu quero pedir a você então que você ore em suas orações pela vida dessa grande amiga minha. Tá combinado assim? Posso contar com você? Então tá bom. Então vamos agora à mensagem mais importante. Dando continuidade à nossa mensagem de hoje, que está em 1 Reis 19, 11 a 12, mas eu não quero que você abra sua Bíblia nesse texto. Eu quero que você estude em sua casa. Busque conhecimento na sua casa sobre esse texto, ok? Eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago 5,17. Por que eu estou pedindo para você abrir a sua Bíblia em Tiago 5,17? Porque nós hoje, quando estudamos esse livro, a palavra de Deus, imaginamos que os grandes homens, os grandes patriarcas e profetas como Abraão, Moisés, Jeremias, Isaías, Elias, que é o tema que nós vamos falar hoje, eles eram super-homens, super-poderosos. Eles não eram como nós, frágeis, de pouca fé, eram homens que Deus dava a eles superpoderes. Mas será que era assim mesmo? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Elias. E eu quero dizer o seguinte, o que a Bíblia fala sobre Elias, ela pode ser colocada também em nome de Moisés, Isaías, Jeremias, todos eles. Olha o que a Bíblia fala sobre Elias. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Olha que interessante. Da mesma forma que podemos cair em adultério, em roubo, em matar, Elias e tantos outros homens da Bíblia também tinham essas falhas. Interessante. Que coisa estranha. Então o que diferenciava esse homem da gente? É que Elias, Moisés, Isaac, esses grandes patriarcas e profetas que existiam, eles tinham algo em comum que muitas vezes nós não temos. Mas nós não temos porque muitas vezes nós não buscamos, que é ouvir a palavra de Deus, ouvir o chamado. Mesmo estando desanimado, passando por dificuldades, Deus às vezes permite, mas quando chega lá no momento de Deus, ele toca e aquele homem, aquele grande homem como Elias se levanta e continua a sua caminhada espiritual, suas guerras espirituais a batalhar. E nós, muitas vezes, muitos de nós, às vezes se entrega ao desânimo, ao medo e acaba se perdendo pelo caminho. E nós não podemos ser assim. E o que acontece aqui com a história de Elias em 1 Reis 19, 11 a 12? Elias vence o confronto contra os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo. E ali então Acabe volta-se para sua rainha, a Jezabel, e comunica a ela, olha, Elias venceu a guerra, essa batalha espiritual, destruiu a todos e não há um só profeta de Baal vivo. Deus de Elias é o Deus verdadeiro e destruiu os nossos deuses, os nossos altares e também os nossos falsos profetas. E Jezabel, em vez de fazer o quê? Mudar sua conduta, se achegar a Deus, pedir arrependimento, ela faz algo que surpreende Elias. Ela manda um mensageiro ameaçar a vida do profeta Elias. E Elias agora desanimado, sabendo que tinha uma mulher no seu calcanhar, lhe buscando para tirar a vida, Elias, desanimado, ora, entra numa caverna e fala com Deus, Deus, para mim chega, a minha missão falhou. O grande feito que eu fiz através do seu poder não surtiu efeito nenhum. Quantas vezes, meu irmão,
trazendo para a nossa vida hoje. Nós nos sentimos assim. Oramos por aqueles que nos chamam de inimigo. Oramos pela melhora do nosso país. Oramos pela melhora da nossa igreja. Oramos pelas batalhas que temos na nossa casa, nossa família, nossos vizinhos. E muitas vezes parece que a sua oração não tem efeito algum. Muitas vezes damos ajudas àqueles que nos chamam de inimigos. E temos em troca mal, palavra de ódio, ameaças, tal como Elias também teve em sua época. Mas eu quero tirar dessa história aqui para vocês 4 coisas importantes que eu e você, como cristãos, não podemos deixar passar em branco. Vamos estudar essas 4, vamos entender essas 4 mensagens que Deus quer trazer para mim e para você nessa manhã. Vamos lá. Das 4 coisas que eu quero falar para você, a primeira eu vou citar agora. Muitas das vezes nós, seres humanos, e também Elias, não se apercebeu que Deus tem várias formas de agir. Não apenas uma. Nós somos falhos. Nós sempre achamos que Deus tem que agir da forma em que nós pensamos que Ele vai agir. Mas Deus não é limitado como ser humano. Ele pode agir de várias maneiras. E para mostrar isso para Elias, Deus o convida a sair da caverna. E agora, bem alimentado pelo anjo, Elias sai. E a primeira coisa que Elias vê diante dele é um vento muito forte. Muito barulho, muito tenso. E Elias olha para o vento, ele não consegue ver, nem naquele barulho ouvir a voz de Deus a falar com ele. Logo depois, um grande terremoto abrindo as rochas, trazendo fendas sobre a terra, e um grande barulho também, e lá Elias também não conseguiu ouvir nem ver a Deus. O terceiro grande poder que Deus se manifesta diante de Elias é o fogo. Um fogo muito forte, as coisas queimando, estralando, as madeiras queimando, mas talvez Elias tenha feito assim e não ouviu Deus em meio àquele fogo e aquele barulho todo. E quando tudo se acalma, Elias se surpreende. Então, meu irmão, se surpreenda tal como Elias se surpreendeu. É isso que Deus quer, te surpreender. De que forma Ele quer te surpreender? Como surpreendeu Elias. Numa brisa e num vento calmo, Elias ouve a voz de Deus. A sua igreja faz muito barulho? O pastor grita? O pastor ora em alta voz? As pessoas clamam a Deus em alta voz? A pergunta é, será que Deus está ali? Será que Deus precisa agir em meio à confusão e à gritaria para falar ao seu coração? Será que Deus precisa de tantos milagres fabulosos como o fogo, o terremoto e o vento? Será que grandes milagres como esse realmente Deus necessita deles para alcançar o seu coração? Não. Às vezes basta uma brisa suave para que você ouça e veja Deus. Amém? Vamos à segunda? A segunda coisa que quero trazer para o seu coração nessa manhã é que muitas vezes, em meio às batalhas que nós travamos de forma espiritual e devido ao desânimo, devido às confusões que nós nos colocamos nessa vida, muitas das vezes nós perdemos o caminho. Nós saímos do caminho. E a história de Elias aqui em 1 Reis 19, 11 a 12 diz que após Deus falar como uma brisa suave ao coração de Elias, ao ouvido de Elias, Deus lhe faz um convite a seguir pelo caminho que ele havia ordenado. Não sei se você percebeu, mas Elias perdeu o caminho. Ele se perdeu em meio às suas frustrações. Ele buscou dentro de si mesmo resolver os problemas que na verdade não era dele, era de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós, em meio aos problemas dessa vida, nós buscamos em meio a essa luta, resolver os nossos problemas, resolver e não ouvir ao chamado, o convite de Deus para que voltemos ao caminho. E tal quanto nós, Elias também perdeu o foco. Ele perdeu o caminho e começou a direcionar sua vida de acordo com a vida que ele queria. Agora ele queria ficar numa caverna, não mais seguir o propósito de Deus e ali se entregar à morte, pedindo a Deus até que o ajudasse. Mas Deus assim não o fez. Deus lhe trouxe de pé, mostrou as maravilhas
e o grande poder, mas o principal, a sua voz, sussurrar em meio a um vento calmo. E falou ao seu coração: saia do seu caminho. O caminho que eu tenho para você é este. Então, a Bíblia diz que Elias se levantou e seguiu o caminho que Deus queria. E Deus quer convidar você nessa manhã também que faça o mesmo. Não siga os seus caminhos. Siga o caminho que Deus preparou para você. Vamos a mais uma? Aqui na terceira parte importante que nós como cristãos devemos entender, e que talvez demorou um pouco para Elias entender, é que Deus tem planos para nós. Elias naquela caverna achava que devido à sua falha, ele não serviria mais para Deus como profeta. Talvez meditando até no que ele tinha pedido a Deus. Talvez ele tenha pensado assim: Deus não me quer mais. Mas Deus tinha planos para ele. Quando Deus lhe tira da caverna e fala: segue pelo caminho do deserto, vai até a tal lugar, como diz aqui em 1 Reis 19, que Deus o convida a seguir pelo caminho do deserto e ir para um outro local. Deus diz a ele o seguinte no caminho: unge Israel como o rei da Síria, Jeu como rei de Israel, e Elieseu como seu sucessor e profeta. Deus tinha planos para Elias. Apesar das suas falhas, apesar do seu desânimo, ele tinha planos. E tal como tinha para Elias, Deus tem planos para mim e para você. Não é porque pecamos, porque caímos, nós somos pecadores, somos falhos. E muitas vezes achamos que por pecarmos, Deus não tem planos para nós. Deus tem planos para mim e para você. Eu anotei aqui algumas coisas importantes, quero dizer para você o seguinte: Deus tinha planos maiores para Elias. Deus poderia ter deixado Elias naquela caverna morrer e até ser pego pela rainha para ser morto. Mas Deus nos faz, né? Poderia levantar outro. Seria uma hipótese, levantar outro para cumprir a missão. Não é verdade? Mas olha que coisa interessante que eu anotei aqui. Poderia levantar outro para ocupar o seu lugar. Ninguém é indispensável perante Deus. Nem você nem eu, nós somos indispensáveis, amigo. Deus cumpre o seu propósito através de nós e apesar de nós, Ele cumpre também o seu propósito. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Os seus planos não podem ser impedidos. Os planos que Deus tem para você são maiores e eles jamais serão impedidos, independente das circunstâncias. Olha que coisa interessante para terminar essa parte 3. Mesmo parecendo que não dá mais, Deus está sempre no controle e a última palavra é sempre de Deus. Então, meu irmão, mesmo que você desanime, ache que não dá mais, a última palavra é de Deus. Guarde seu coração. Vamos para a última parte que quero deixar para você aqui. Finalizando aqui a quarta parte importante que nós devemos entender nessa história de Elias, tirar como aprendizado. Elias imaginava que de todos os profetas da sua época, ele era o único a estar vivo. Mas mal sabia ele que existia outros tão bons quanto ele. Deus sempre tem, meu irmão, remanescentes. E mesmo estando nós no momento atual que a igreja vive em decadência espiritual, Deus sempre levanta. Deus sempre tem um povo, um remanescente que faz os seus propósitos, que tem como finalidade levar sua palavra, restaurar vidas, trazer o evangelho verdadeiro aos corações das pessoas, falar do amor de Deus, falar da salvação em Cristo Jesus e pregar a última mensagem angelical. Deus sempre tem um povo. Em nossa época, em que eu e você estamos aqui, Deus tem um povo remanescente que está a falar as verdades que Elias também pregou em sua época. Louvado seja Deus por isso. Eu separei algumas coisas importantes aqui. O fato de Deus permitir que Elias se encontrasse na caverna não era por acaso. Deus tinha um propósito, e o propósito era ensinar o próprio Elias, e sabendo Deus que essa história chegaria a nós hoje, também é um propósito, é um aprendizado para mim e para você. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: Elias na caverna demonstra que até o mais forte pode ser fraco. Você está entendendo essa palavra? O mais forte pode ser fraco. A história de Elias tem como propósito nos mostrar que estamos
desanimado, apesar de estarmos às vezes desanimados, fracos e sóis, Deus sempre está presente para nos ensinar, guiar e surpreender. Amém? Louvado seja Deus, porque Deus não desiste de nós. Deus tem um propósito, tem um plano, tem um sonho, e que muitas vezes a nossa forma de viver, enxergar, é que muitas vezes limita Deus a agir em nossa vida. Penso com esse pensamento, quero convidar você agora a inclinar sua cabeça, elevar seu coração, vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, o bondoso Pai, louvado seja o Senhor por esse aprendizado que tivemos hoje. Louvado por essa mensagem, louvado seja o nome por essa mensagem. Muito obrigado porque aprendemos 4 coisas importantes. E que o Senhor, sempre, ó Deus, coloque o seu Santo Espírito a nos lembrarmos daquilo que a sua santa palavra tem a nos mostrar através dessa história. Visite cada um que está ouvindo essa mensagem e restaure, tire essas pessoas da caverna e mostre, numa palavra calma e mansa, os seus propósitos, os seus caminhos na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te louvamos. Amém, amém, amém.